Olá pessoal, quem fala é Daniel Mendes. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando algumas explicações para o pessoal que trabalha com fonte VDC. Vou estar explicando o porquê da implantação de um dispositivo DR na rede de quem usa essas fontes VDC aí acima de 165 volts em corrente contínua, beleza? Ou 220, já estão inventando várias aí, já vi até de 100 amperes com 220 volts. Eu não sei para que 100 amperes, porque até onde vai meu conhecimento técnico, um cabo de rede, ele jamais vai suportar passar 100 amperes nos terminais dele, beleza? Aí como o vídeo é caseiro aqui, vocês vão escutar zoada de ontem, cachorro, tudo, mas não tem problema não. O importante é o conhecimento que eu vou estar passando para vocês. Então, começando daí, eu digo logo, começando daí, o dos 100 amperes. De que adianta ter 100 amperes se um cabo de rede não aguenta passar 100 amperes na bitola dele? A bitola nada mais é que o fio em si, tá entendendo? A espessura dele. A gente técnico chama isso de bitola, certo? Então vamos passar aqui para a prática aqui. Aqui pessoal, tem dois dispositivos e eu vou mostrar a diferença entre eles. Não dá para pegar direito porque minha câmera não é lá essas coisas, ainda não é um iPhone 7 nem 6, tá entendendo? Mas eu acho que dá para vocês verem aí a diferença entre eles. Isso aqui é um disjuntor comum de 10 amperes, certo? Esse disjuntor, como é o funcionamento dele? Para que ele foi desenvolvido? Esse disjuntor ele foi desenvolvido para proteger o circuito, ou seja, em caso de curto-circuito, se a bitola aqui do condutor, que é isso aqui, tiver dimensionada de acordo com a amperagem que o disjuntor suporta, em caso de curto, ele vai desarmar e não vai deixar sua instalação pegar fogo. Mas atente, tem que estar dimensionado o condutor e o disjuntor. Tem muito cara aí, eletricista formado na tora aí, que não sabe nem o que é dimensionamento, tá entendendo? Então, para ele atuar com precisão, tem que estar dimensionado o condutor e o disjuntor para proteger o circuito com segurança. Esse disjuntor é de 10 amperes. Então, dando um exemplo básico para vocês, ele é de 10 amperes. O condutor ideal para ele é o condutor de 1,0 milímetro, certo? Ou de 1,5 milímetro. Isso eu não vou explicar porque não vem ao caso, mas eu estou só explicando. Ou esses dois condutores ou um maior, tá entendendo? Não pode pôr é menor do que o disjuntor suporta. Se você fazer isso é suicídio. Por isso muitas empresas aí pegam fogo, porque contrata os eletricistas aí baratinho e não entende de nada, que só sabe fazer a ligação, mas não tem conhecimento técnico, beleza? Então voltando aqui para a atuação do disjuntor. Esse disjuntor ele desarma por curto, ou seja, entrou curto aqui entre fase, que é a saída dele, fase e neutro, ou fase e outra fase, ele vai aquecer o condutor e como ele é termomagnético, como o nome já sugere, ele vai desarmar automaticamente. Ele não vai desarmar por fuga, ele desarma por excesso de corrente também, bote isso na sua cabeça. Por que ele desarma por excesso de corrente? Porque quando tem um excesso de corrente acima do que ele suporta, o condutor esquenta. E como ele é termomagnético, como o nome diz, disjuntor termomagnético, ele vai desarmar também por excesso de corrente, porque se diz que ele suporta 10, começar a passar 15, vai ter um aquecimento aqui dentro dos terminais dele, certo? E ele foi projetado para suportar 10 amperes, então ele vai desarmar também. Então ele desarma por curto-circuito, que é o aquecimento que vai aquecer o condutor e vai fazer ele desarmar, e por excesso de corrente, ou seja, por uma corrente que passar acima do que ele suporta, ele vai desarmar também. Aí vamos deixar, esse aqui é o disjuntor comum que a gente chama. Esse aqui é o DR. Esse disjuntor vocês podem ver que ele tem duas entradas. O 2 ele faz referência à fase, e o N, como já está dizendo N,
Não tem nem eu. Qualquer um consegue ligar esse disjuntor. N quer dizer que o neutro tem que entrar aqui. Beleza? Ou às vezes tem o L. O L quer dizer que é a fase que vai entrar daquele lado. Esse disjuntor ele é diferente. Ele tem duas saídas. Lembrando que o neutro depois dele aqui não pode ser aterrado. Só pode ser aterrado antes dele. Se aterrar o neutro depois dele lá é mesmo que nada. Ele não vai atuar. Esse disjuntor, ele, além de fazer a função que esse aqui faz, ele tem a função de proteger a vida também, ó. Se vocês for ver, a câmera não é muito boa, mas ele está dizendo aqui, ó, ele é de 25 amperes, desculpa aí, pessoal, e 30 mA de sensibilidade. Por que 30 mA? Porque se vocês forem pesquisar, 30 mA é a corrente segura que consegue passar pelo nosso corpo sem causar danos ao nosso corpo, tá entendendo? É a corrente que consegue passar sem causar danos. Ou seja, se você levar um choque de 30 mA, passar uma corrente de 30 mA por você, você não vai, dificilmente você vai falecer. Acima disso, o risco de você morrer já sobe. Então, por isso ele foi projetado com 30 mA, para proteger a vida. E 25 amperes para proteger o circuito, ou seja, o fio que tiver ligado nele, ó. No caso eu botei aqui na saída um condutor de 2,5, que o condutor de 2,5 é projetado para um disjuntor de 25. Isso dependendo da distância também, tem todo um cálculo. Mas o certo é que o condutor de 2,5 ele é projetado para passar 25 amperes. Ou seja, o disjuntor dele tem que ser o de 25. Não é o botar o de 2,5 e um disjuntor de 40, que aí seu condutor pega fogo, o disjuntor não desarma e aí sua instalação vai para o beleléu. Que é o caso de acontecer com muitas empresas aí, muitas lojas, coisas, vários lugares acontece. É aquele negócio, é o serviço barato que sai caro, certo? Então esse disjuntor ele atua de três maneiras. Ele protege o circuito contra curto, protege por excesso de corrente e protege ainda a vida. Se alguém levar um choque nessa saída dele aqui, ele vai desarmar aqui automaticamente, certo? Então agora nós vamos para o teste ali, onde eu vou ligar eles e mostrar para você o funcionamento de cada um. Eu vou mostrar para vocês que esse aqui, se eu ligar ele a qualquer lugar onde tiver um terra para me desviar a corrente dele, ou seja, por desvio de corrente ele não vai desarmar. E esse aqui por desvio de fuga de corrente, no caso, vamos dizer assim, esse não vai desarmar por fuga, e esse aqui vai desarmar. Se tiver fuga de corrente, ou seja, fugiu corrente do seu circuito, ele desarma. Alguém levou um choque nada mais é que uma fuga de corrente. A corrente passou do condutor, passou por você e foi ao terra. Ou seja, ela fugiu do condutor. Nada mais foi que uma fuga de corrente. Ele vai desarmar, beleza? Então vou fazer as ligações aqui e vamos lá pro teste. Então pessoal, voltando aqui ao teste. Aqui tá ligado, ó, na tomada lá, ó. Tá vindo aqui ligando o disjuntor. E eu fiz um ganchozinho e liguei na minha porta. Aqui é o neutro. O neutro, por ser neutro, ó, ele não dá choque, ó. Porque como o nome sugere, ele é neutro. Então nós vamos ver como esse disjuntor não protege contra fuga nenhuma. Porque ele não foi projetado para isso. Ó, vou botar a chave teste aqui, ó, e ó. Se você encostar na minha portinha aqui, ó, você vai dar uma lapada da feia, viu? Ó. Certo? Vendo aí? Então, ele não desarmou de maneira alguma. Porque ele não foi feito para isso. Beleza? Vou botar ele aqui, dar um pause e vamos testar o outro. Então, pessoal, já fiz a ligação aqui, ó. Como vocês podem ver, o DR, como eu disse, a ligação dele é diferente, não entra só a fase não. Já na saída dele ali eu não precisei botar nada porque eu não preciso. O neutro tem que estar na entrada e não tem que estar aterrado, beleza? Tá vendo aí? Tá ligado. Vê se eu pego a chave teste aqui pra vocês verem que tem fogo. Certo? Triscar aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos lá pro teste de fuga agora, que vocês vão ver totalmente a diferença de um disjuntor para o outro.
É agora na prática aqui. Como eu botei o nome do meu grupo, Microtique na prática, mas agora eu vou ensinar elétrica também, porque eu sou eletrotécnico. Eu vou ensinar também pra vocês. Se liga só no disparo do bicho na hora que ele encostar que fugir corrente. Vira aí. Vamos dar um pause aqui. Pronto. Eu já armei e vamos triscar de novo para fugir corrente. Fiz aqui, ó, a posição onde ele tá, ó. Ó. Na hora que fugir corrente, ó, pessoal. Pronto. Certo? Ele faz isso automático. Eu posso armar e desarmar o tanto de vezes que for necessário. Por isso que eu tô falando pro pessoal das fontes VDC, ó, usar um DR, porque no caso, além de proteger contra curto, ele vai proteger se alguém levar um choque, se um dos seus funcionários aí levar um choquezinho aí dessas fontes de corrente contínua, que é muito mais perigosa do que corrente alternada, ele vai, dificilmente ele vai ter sérios danos ou vai vir a falecer, certo? Porque não é brincadeira não, mas já tem neguinho aí fazendo fonte com 220 volts contínuo e mandando 50 amperes. E sim, isso ele não sabe, porque com certeza ele não tem esse conhecimento de que um cabo TP jamais vai aguentar passar 50 amperes na sua bitola, tá entendendo? Porque a bitola dele como se diz, é muito curta a bitola dele. Se eu não me engano, ali é 0, alguma coisa de milímetro a bitola dele. Aqui é um 2,5 milímetros. Aí por aí vocês tiram a bitola de um condutor UTP. Esse cabo aqui com essa espessura ele passa 25 amperes. Aí os caras, tem muito cara aí que posta aí nos grupos, dizendo que faz uma fonte com 50 amperes para ligar 200 switch com 220 volts e passa 50 amperes. Se esse aqui passa 25, vocês tiram uma ideia pela espessura dele. O cabo TP jamais vai passar. O que ele vai ocorrer é quando você ligar muita coisa nele, vai esquentar, vai derreter o par que está sendo conduzido, a energia por onde ela está passando. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fica a dica aí do seu colega velho aqui, que eu tenho 10 anos de experiência, viu? Eu tenho 10 anos de experiência, tanto na área de telecom, como na área de elétrica. Inclusive já trabalhei aqui em Teresina em empresas renomeadas, como a Manhattan Engenharia, com instalação Basway. Se vocês forem ver, Basway é o que existe de mais moderno em instalação. São poucos eletricistas que sabem pelo menos o que é o nome Basway. Beleza? Então fica a dica aí. E vocês sabem agora qual a função de cada disjuntor. Valeu, pessoal. Até mais aí. Eu tô postando mais vídeos pra nós aí.